Começa agora mais um Velocidade na TV Assembleia. Comigo, Areta Muritiba. Aqui a gente fala sobre como o trânsito e a mobilidade urbana ocupam um espaço importante no nosso cotidiano. Lembrando do papel que a tecnologia e o poder público exercem nessa relação. E quando falamos em trânsito, um dos temas que sempre lembramos é a segurança nas estradas. Por isso, hoje vamos apresentar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul. E o nosso convidado é Técio Baggio, ele que é chefe da comunicação social da PRF. Obrigada pela presença, Técio Baggio. Obrigado, Areta. Vamos bater um papo sobre trânsito hoje. Técio, começa contando pra gente quais são as atribuições da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal ela tem o seu papel definido dentro da Constituição, que é patrulhar as áreas, as rodovias federais e as áreas de interesse da União. Ou seja, é uma polícia utilizada, além das rodovias federais, para também patrulhar, fazer o patrulhamento e cuidar das nossas fronteiras. Técio, fala pra gente como faz para se tornar um policial rodoviário federal. Claro que é exigido um concurso, né? Mas quais são as principais habilidades que um PRF precisa ter? Olha, eu penso que a gente precisa, antes de tudo, prestar um bom papel à sociedade, né, de policiamento. Então, para isso é necessário que o candidato, né, aquela pessoa que quer se propor a ser um PRF, que ela tenha vocação para a atividade policial, em primeiro lugar. Né, e saber que, junto com essa vocação, né, existem também algumas intempéries que ele vai enfrentar na carreira, né, situações difíceis, situações de risco, de privação de sono, às vezes privação de alimento. Então, tudo isso a pessoa tem que entender também, que às vezes alguns acabam pensando mais na parte dos benefícios, né, mas também se esquecem dessas restrições que irão passar ao longo da sua carreira. Acaba sendo uma missão, né? Com certeza uma missão, né? Toda profissão há essas que impõem, né, mais restrições, às vezes situações difíceis envolvendo, né, você ter que enfrentar acidentes graves, né, como ocorreu ontem na BR-262, então você tem que ter esse psicológico também fortalecido para encarar essas situações. E Baggio, conta pra gente como é o relacionamento com a população. Nós temos a impressão que é uma das polícias mais benquistas do Brasil, né? As crianças às vezes brincam que querem ser policial rodoviário federal. Conta pra gente como que é essa relação. Eu acho que a romantização, né, dessa visão, ela nasce justamente porque quando você entra na rodovia, você passa a não ter muita opção como você tem na cidade, né? Você está ali rodeado por basicamente uma fauna, uma floresta, né, ou às vezes a vegetação do Pantanal. E quem é o seu ponto de apoio ali acaba sendo o policial rodoviário federal, né? Então nasce desde cedo essa boa impressão, né? Eu falo porque quando eu era criança também eu olhava um PRF e achava bonito, né? Aquela pessoa ali que fica num local isolado, né? Mas que estava ali de repente pronto para encarar alguma situação, te dar um apoio, né? Fazer uma fiscalização ou prender alguém. Eu achava isso muito bonito, acabou me inspirando também na escolha da profissão. E na verdade uma situação de risco diário que vocês passam ali na estrada, né? Sim, sim. Como a gente diz, né, existem os benefícios da profissão, mas também a pessoa tem que encarar que toda vez que você entra na rodovia, você está numa situação de risco maior, né, toda abordagem envolve também você não saber quem está vindo, né, muitas vezes é um cidadão de bem, mas pode não ser também. Isso vai incrementar teu risco no trabalho diariamente até o dia que você se aposentar. E no Estado, como a PRF é estruturada? O último concurso, Baggio, abriu a possibilidade de ganharmos reforços no efetivo? Na verdade, na última gestão, né, da direção-geral, nós tivemos o melhor incremento da história do PRF em termos de efetivo, né? Nós sempre tivemos aí um efetivo que circulou em torno de 400 policiais para o Mato Grosso do Sul inteiro. E aí, com a entrada do atual presidente, da última direção-geral, a gente passou aí pela primeira vez para mais de 500 policiais, então, em torno aí de 520, 510. Então, isso foi um incremento muito grande para o Mato Grosso do Sul, que antigamente não tinha todo esse apoio, esse suporte vindo da direção-geral. A corporação ganhou um bom reforço, então, né? Sim, um excelente reforço, né? Especialmente para uma região de fronteira, que é bastante delicada, né? Que a gente vê aí tantas apreensões de drogas, né? Às vezes recuperação de carros roubados, e isso, sem dúvida, se reflete em benefício para o cidadão, né? Que tem essa droga afastada, às vezes, dos seus filhos, ou seu veículo recuperado, né, como é o caso, a gente recupera por ano aproximadamente de 150 a 250 carros por ano, cada ano, então é um patrimônio que é restituído para o cidadão.
É um trabalho fantástico. A gente sempre fala aqui sobre educação no trânsito, né? É uma marca do nosso programa aqui, na verdade, o Velocidade. Então, como é o trabalho de educação no trânsito nas estradas? Qual é o diferencial em relação ao trânsito urbano? Tem algum projeto que vocês tocam? Sim, nós temos uma comissão permanente, né, que cuida da educação para o trânsito. Essa comissão ela tem como missão desenvolver 3 frentes de trabalho. Você tem a parte do teatro infantil, né, que é um concurso que nós fazemos todo ano envolvendo escolas, em que as crianças são chamadas a fazer apresentações, mostrando através do teatro como que elas enxergam o trânsito, como que o trânsito pode melhorar. Isso tem rendido um engajamento muito forte, né, de escolas no Mato Grosso do Sul. Temos também o cinema rodoviário, que nada mais é do que um ônibus dotado com uma televisão grande, em que a gente convida alguns condutores para ali, né, fazer uma pausa na sua viagem e assistir ali 5 minutos numa palestra para trazer conscientização do trânsito. E também temos as ações de educação por rede social, as ações que a gente aborda, né, os motoristas para pedir o uso do cinto, né, por exemplo, no ônibus, onde às vezes não cabe as penalidades de multa. Então, são essas 3 frentes de trabalho que a PRF desenvolve com frequência. É o chamado Projeto Educar, esse que você se mencionou? Não, esse não é o Projeto Educar, esse é o FETRAN. Né? O FETRAN ele é o principal norte, né? Ele é desenvolvido por uma comissão que chama CRET, e é desenvolvido pelo FETRAN, que é o principal programa, né, de desenvolvimento da Polícia Rodoviária Federal de forma nacional. Bage, a partir de quantos anos as crianças já são conscientizadas dessa segurança que tem que ter no trânsito, dessa educação no trânsito? Olha, sempre que tem oportunidade, né, a gente busca interagir com as crianças quando estão no carro, né? Às vezes elas chamam, o uniforme chama a atenção delas, né? Às vezes o próprio pai estimula, olha o policial e brinca, né? Coloca o cinto aí, senão ele vai te multar, vai te prender. Então essa educação ela já começa desde cedo. E através do FETRAN, que é essa educação do teatro para o trânsito, ela já começa abrangendo, inclusive, pessoas, né, que às vezes são de menor renda, de famílias com mais carência, né, e que às vezes não têm um carro, mas já começamos a envolvê-las, né, nesse trabalho desde cedo, porque independente, né, do meio que você se move, se é um veículo de passeio, se é um ônibus, se é a pé, você está e faz parte do trânsito. Bage, vamos falar agora sobre fiscalização. Fala pra gente como estão sendo as apreensões em 2021, como está sendo o trabalho da PRF? A PRF ela vem num crescente, né, de apreensões que a própria sociedade tem acompanhando. Só para a gente fazer um paralelo, né, há 20 anos atrás a gente apreendia num ano 5 a 10 toneladas de droga num ano todo. Agora a gente pegar um número de 2020, por exemplo, ano passado, com pandemia e tudo, aí foram quase 400 toneladas de droga, foram 398 total de drogas apreendidas entre maconha, cocaína e demais drogas apreendidas. Foi um recorde histórico da PRF. E esse ano também está com um ritmo bastante forte. A gente já está aí com 195 toneladas de drogas apreendidas em 2021 até esse mês. É um constante trabalho, né, no combate ao tráfico de drogas. Sim, a sociedade, né, fez essa opção, né, de proibir as drogas, né, com esse intuito de evitar que os jovens, né, trilhem esse caminho, né, que às vezes atrai tanta coisa ruim, né, tantos vícios, né, que leva a outro vício às vezes pior. Então a gente tenta cumprir esse papel que a sociedade nos colocou e da melhor forma possível. E é muito importante para a sociedade, na verdade é um papel fundamental. Sim, entendemos que justamente por essa escolha, né, social de proibir as drogas, existe uma geração que poderia ser perdida, né, se você estimula o consumo, libera, né, e aí você pode perder o controle mais do que às vezes já é, né, difícil educar os jovens, né, nem sempre é fácil, né, a gente tem todo um trabalho que passa por comportamento familiar, comportamento na escola, né, estudos. E aí, se você agrega mais um risco, que é a facilidade de acesso à droga, isso pode ter um efeito negativo, sim. A facilitação ao acesso às drogas, sim, né? Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com mais um bate-papo com o Técio Baggio, ele que é chefe da comunicação social da Polícia Rodoviária Federal. Fique com a gente. Como falar com um deputado estadual sem ser por rede social? Você vai no www.al.ms.gov.br, depois clica no menu da direita, depois em deputados, depois em partidos, bancadas e blocos. E então vão aparecer as fotos de todos os deputados estaduais que nós temos. Você escolhe um dos deputados com quem você quer falar, clica na foto do deputado, eu vou escolher a Mara, que é a única deputada mulher, e depois vai aparecer o e-mail.
Voltamos com mais um Velocidade e hoje nós estamos conversando com Tércio Baggio, ele que é chefe da comunicação social da Polícia Rodoviária Federal do estado de Mato Grosso do Sul. E para continuarmos esse bate-papo, Baggio, conta pra gente como as imagens das câmeras, como é feito esse monitoramento para vocês? Então, existem um total de 420 câmeras da concessionária CCR, né, da BR-163, e nós temos acesso em nossa central de informações, onde nós podemos visualizar em tempo real o que está acontecendo na rodovia. Então, assim, sempre que somos informados de uma ocorrência, nós conseguimos apontar essa câmera para o local do acidente ou daquela ocorrência e fazer um acompanhamento em tempo real do que está acontecendo, para que possamos direcionar a nossa equipe até lá e realizar o desdobramento, o atendimento necessário. Então, por via da concessionária de Campo Grande, aqui da Mato Grosso do Sul, da BR-163. É uma parceria, então, com a empresa de pedágio? Sim, na verdade o contrato prevê isso, né? É o fruto também do pagamento de pedágio, né? Que todos nós, ao passarmos lá na nossa rodovia, temos que pagar. Então, um dos retornos que se tem para a sociedade é esse acompanhamento, o que causa uma sensação de segurança para o usuário, né? Que vai diminuir muito a chance de ser assaltado na rodovia, vai inibir aquele condutor muito, né, afoito, que dirige de uma forma muito, né, maluca. Ele vai se sentir coibido sabendo que tem uma câmera que pode filmar o que ele está fazendo. Inclusive é possível fazer uma multa, né, baseado na imagem que é gerada com essa câmera. E os condutores têm conhecimento da existência dessas câmeras? Sim, a maioria dos condutores sabe, né, isso já foi bastante divulgado, noticiado. A gente, inclusive, gosta de divulgar isso, né, porque para aquele bom condutor não faz diferença, né, ele estando sendo filmado ou não, né, ele vai fazer o trajeto dele com tranquilidade. Mas para aquele que é muito afoito, né, que faz ultrapassagens muito fora do padrão, muito, né, às vezes jogando quem está em sentido contrário para fora da pista, então para esse condutor é importante porque a gente acaba tendo uma ferramenta a mais para coibir, para poder multá-lo. Entendi, Baggio. E aproveitando o tema, fala pra gente quais os principais tipos de crime que a PRF ajuda a combater além do tráfico. Além do tráfico de drogas, a gente tem a questão da recuperação de veículos roubados, né, os arrastadores, né, de veículos, que vêm principalmente dos outros estados, né, por incrível que pareça, a maioria dos veículos vem de outros estados, só uma pequena parcela dos veículos é roubada aqui dentro do estado, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. E a gente combate também os crimes de trânsito, né, que especialmente a direção sob efeito de álcool, né, a direção com aquela quantidade de álcool que passa de 0,30 no decigramas por litro no bafômetro, então essa sim é suscetível à punição. São esses 3 crimes mais observados. Além, eu colocaria também um quarto crime, que é o contrabando, descaminho, né, que é a entrada ilegal de mercadorias proibidas aqui no nosso estado, no Brasil, às vezes burlando o sistema tributário. E nós, por sermos vizinhos aqui do Paraguai, deve ocorrer com frequência esse tipo de crime de descaminho, contrabando? Sim, é uma ocorrência quase diária, quase tanto quanto a droga, né? Existe a entrada, principalmente às vezes de armas de fogo até, né? Que se trataria mais de um contrabando, pneus, cigarros principalmente, né? Em que há uma vedação de que se entre do Paraguai para cá, haja essa reintrodução. Essa declaração dos valores dos produtos, como funciona essa questão tributária? Essa é uma legislação atinente à Receita Federal, né? Mas a gente pode explicar superficialmente da seguinte forma. Você tem um limite, né, da cota, mas o que a maioria das pessoas não sabe é que esse limite em dólares, ele não tem uma pertinência só com o valor em si. Se você trouxer, por exemplo, ainda que, por exemplo, sejam só $100, mas 100 produtos do mesmo tipo, né, de baratinhos, então aquilo está caracterizando um comércio, né? Então, mesmo que seja abaixo do valor da cota, você ainda tem essa restrição de não poder ser para comercialização, que seria diferente você fazer o turismo e comprar vários objetos dentro da cota e trazer para o Brasil, isso não tem problema nenhum. Objetos diferentes, né? Diferentes, né? Você compra ali um relógio, um brinquedo, né? Um sapato, né? Ou às vezes 3 garrafas de uísque, você pode comprar até 12, não tem problema. Né, você pode comprar até 12 litros de bebida. Então, isso você pode introduzir normalmente. Agora, quando são dezenas, centenas do mesmo item, independente do valor, isso caracteriza uma inserção legal para comércio aqui no Brasil. É porque muitas pessoas têm essas dúvidas, né, de descaminho, contrabando, qual a diferença entre os crimes, então está explicado. Baggio, para continuarmos aqui, com relação ao bafômetro, mudou alguma coisa com a pandemia? Mudou alguma coisa da fiscalização? Sim, mudou, porque antes era bastante rotineiro, né, e quase que automático a gente, ao solicitar ao condutor a identificação dele, né, via
documento digital ou físico, a gente já imediatamente pedir para que ele fizesse o bafômetro. Mas no regime de pandemia, né, especialmente no seu auge, como que você vai fazer isso, né, colocando em risco não só o usuário, mas também o policial que está fiscalizando? Então, nós praticamente zeramos, né, essa atuação do bafômetro, com exceção daquelas situações em que já havia ocorrido um acidente ou que havia uma forte suspeita de que o condutor estivesse embriagado, ou seja, aquele caso um pouquinho mais claro, né, aí sim a gente colocava ali a máscara, a luva e solicitava a ele que fizesse o bafômetro, e aí sim, constatado, os procedimentos se desenrolavam normalmente. Isso causou, claro, uma queda, né, no número de prisões, né, por embriaguez, causou uma queda no número de multas por embriaguez, mas era uma medida muito necessária para que se evitasse esse contato, pelo menos no momento mais grave da pandemia. Ô Maggi, a incidência de embriaguez nas rodovias é muito alta? Cada feriado, a gente tem uma média aí de 5 a 10 pessoas presas, né, por embriaguez, né. Eu acho que considerando que a gente faz cada feriado aí 1.000 testes, né, 2.000 testes em feriado, ainda é um número assim que se pode dizer que está dentro de uma certa normalidade, né? Relativamente baixo. Baixo. A gente gostaria, claro, que fosse zero, né, porque aí seria um mundo perfeito, né, todo mundo respeitando a legislação, praticamente nenhum acidente, mas não é assim que as pessoas se comportam, né? A gente precisa manter a fiscalização para coibir, porque justamente por causa dessa fiscalização é que a gente conseguiu, ao longo das décadas, né, conseguir uma redução no número de acidentes. Esse avanço, a sociedade às vezes não percebe porque a gente fica muito focado na notícia diária, né? Mas se a gente olhar os números, de 10 anos atrás, a gente tinha ali no estado todo 250, 300 mortos por ano, né? Agora a gente está na casa de 150, dificilmente chega a 200. Então tudo isso é fruto de várias pecinhas no quebra-cabeça e um deles é você fazer o teste do bafômetro com frequência. Porque as rodovias já é uma situação de muita atenção. Se a pessoa está embriagada, imagina, né? Precisa realmente... Assim, o que acontece? Quando a pessoa ainda consome pouca bebida alcoólica, né, e ainda consegue dirigir com prudência, isso não é tão grave. Mas o problema é que, às vezes, essa pouca bebida se soma a um condutor que não é tão experiente, um condutor que está cansado, então ele acaba sendo um fator que agrava, né, essa inabilidade natural dele, esse cansaço, né, causa sonolência. Então, é por isso a legislação optou, né, por zerar mesmo a quantidade de álcool. Então, ou seja, você vai sair para dirigir, não bebe, não faz consumo de bebida alcoólica, né, já programa ali um motorista legal da rodada, já programa o teu Uber, e aí vai fazer o teu programa normalmente. Até mesmo dentro da cidade, né? Sim, dentro da cidade, como na rodovia também, tem que ser evitado, né, independente do local. Bajo, deixa pra gente dicas de segurança nas rodovias. A gente sempre pede ao condutor, né, e sempre indica em cada feriado, né, a principal dica de segurança: mantenha a distância do veículo que vai à sua frente. Esse é o principal cuidado que muitos condutores não tomam. Respeitar a sinalização é importante, né, manter a velocidade compatível com a via é importante, né, mas o que a gente observa é que muitos condutores andam colados, né, e quando você anda colado, o que acontece? Se o condutor da frente ele tiver uma surpresa e ele meter o pé no freio com força, será que você vai ter tempo de reagir? Né? E se você tiver tempo de reagir e de repente estava distraído, né, isso vai agravar um pouco mais a situação. Então, assim, a gente deixa esse questionamento. Né? Tivemos recentemente, né, um acidente bastante grave, em 2002, na região do Pantanal, em que os caminhoneiros andavam em comboio, né, muito próximos um do outro. Então, houve uma interdição de pista, o primeiro caminhoneiro viu, porque estava com a visão ampla, né, ele não tinha nada à sua frente, ele freou, mas os de trás estavam ou distraídos, muito próximos, e aí promoveram um engavetamento. Um acidente bastante grave em que dois caminhoneiros, acabaram falecendo nesse acidente, justamente por não manter essa distância de segurança do veículo da frente. Então, essa é a principal dica que a gente reforça, né? Aproveita esse evento aí para deixar isso aí. Vale para carro de passeio também, vale para motocicleta, para todo mundo. Você tem que ter tempo de reação do veículo que está à tua frente, porque nem sempre a viagem para o que está à frente vai fluir normalmente. Às vezes aparece um animal na frente, às vezes a pessoa passa mal no veículo, precisa parar rapidamente. Então, você tem que ter tempo de reação para não causar uma colisão traseira. Bajo, para encerrar aqui o nosso programa, deixa pra gente, quem quiser entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal, buscar informações, deixa os canais de comunicação da PRF do Mato Grosso do Sul. A Polícia Rodoviária Federal tem no telefone 191 seu principal canal de comunicação com a sociedade, em qualquer emergência, e não só isso, às vezes um pedido de auxílio, né, uma situação difícil com o veículo lá, em que você está mal sinalizado, né, você está numa curva ali, está à noite e precisa de apoio. Ligue para a gente, porque para nós é importante prevenir
um possível acidente que possa acontecer. Então, a gente vai deslocar, dentro do possível, se não tiver outra ocorrência, claro, e para poder te dar um apoio e tentar resolver a tua situação para que você possa seguir viagem naturalmente. A gente gostaria também de reforçar que durante esse período de estiagem, né, muitos caminhões estão trafegando na BR-262, sentido Campo Grande-Corumbá, que deixaram de usar as plataformas aí marítimas. Então, esse aumento de volume causou um risco muito maior, né, para quem trafega naquela rodovia. Já havia o risco, né, de animais na pista, agora nós temos esse problema de muitos tremiões lá, muitos caminhões bastante pesados. E recomendamos enfaticamente ao condutor que procure viajar durante o dia, né, não faça uma viagem cansado. Durante o retorno também, que às vezes você deixa para a última hora, não deixa ali de, né, curtir tua festa até o último momento tal, e deixar zero energia para você dirigir, que isso não é bom. É importante que você tome a rodovia descansado, para que a gente possa, né, ao final de cada feriado, ao final de cada viagem, né, de final de semana, no balneário, a gente possa ter um trânsito mais tranquilo também e poder seguir a nossa vida normalmente. São dicas de conscientização que são muito importantes serem levadas a sério, né, Baggio? Sim. Então, hoje conversamos com o Tércio Baggio, que falou tudo sobre a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul. Agradecemos a sua participação, Tércio Baggio. Obrigado, Areta. Obrigado a oportunidade de falar para o seu público aí sobre segurança no trânsito e alguns números da PRF. E esse foi mais um Velocidade e eu vou ficando por aqui. E você pode continuar acompanhando a produção de conteúdos da TV Assembleia nas nossas mídias sociais. Deixa lá o seu comentário, sugestão de tema lá. Você também pode enviar esse e outros programas para algum amigo se informar sobre as últimas notícias do Legislativo Estadual. Quero agradecer a sua audiência e a sua companhia. Até o próximo encontro.